Então, hoje, nós estamos falando sobre as 37 práticas dos Bodhisattvas. A gente vai fazer uma introdução básica ao budismo, depois uma introdução temática do treinamento, que é o treinamento da mente, explicação do significado do título. Primeiro ponto, quando a gente fala sobre a introdução do budismo, esse é um tópico que, por si só, é um tópico vasto, tá? Esse, por si só, não é um tópico simples, é um tópico que daria um ciclo, de palestras, tais quais esse que a gente está fazendo agora, E, inclusive, antes de começar, eu queria só deixar algumas coisas claras. Então, uma coisa só que eu queria deixar claro é que eu estou, normalmente, quando vocês me veem, eu estou com isso aqui se chama um Zen, eu estou usando um Zen, também estou usando um Shanta, simplesmente para que nesse momento eu possa, não por nenhuma outra razão, a não ser pelo fato de que nesse momento eu possa, na minha mente, me desconfigurar de qualquer outra coisa que não seja relacionada ao Dharma e imaginar que eu estou aqui, visualizar que eu estou aqui exclusivamente focado com esse objetivo, tá? Então, como eu havia comentado, nós estamos falando sobre uma introdução ao ensinamento, E esse, em si, por si só, já é um tópico, que daria um ciclo grande, de palestras, Realmente um ciclo muito grande. Pelo menos um dia por semana daria pelo menos um ano, se a gente fosse assim, passar por cima de algumas coisas e se fôssemos olhar com determinados detalhes, poderia ser até mais do que um ano. Porque muita coisa aconteceu desde pelo menos 500 a.C., que a gente chama hoje em dia de Era Comum, mas 500 antes da Era Comum, até hoje. São 2.500 anos de história, só história na Índia, uma história relativamente rica. A história no Tibete é extremamente rica, Então é uma situação que permite expandirmos muita coisa. Entretanto, hoje a gente tem muito pouco tempo. Então, para isso, como é que a gente pode dar essa introdução de uma forma concisa, Então, para uma situação bem simples, tá? Se formos falar sobre o Buda, tá? Para uma introdução bem básica do tema, nós podemos entender da seguinte forma. A gente pode falar, da biografia, da história, do Buda em si, tá? Ou nós podemos explicar o que é o Buda, E explicando o que é o Buda e dando uma ideia por cima da sua história, nós conseguimos entender, o que é o budismo, tá? Então, o Buda é um título aplicado à pessoa, historicamente conhecida como Siddhartha. Ele tem outros títulos, tá? O mais comum é o Siddhartha Gautama, que se entende como sendo nome e sobrenome. Gautama, Gau em sânscrito significa, quando você tem um ao, significa que vem de, Então, Gautama significa descendente ou oriundo de Gotama, Gotama é aquele que tem mais luz, e isso surge do fato de que dentro das principais castas, o Buda, por ser de uma família nobre e real, era da casta Brahman,
Kshatriya, me perdoe, Kshatriya. E na casta Kshatriya, alguns clãs comumente adotavam, né, para sua família o nome dos seus principais, da sua principal linhagem Brahman, né? Existem várias linhagens e sobrenomes, eles podem adotar os mesmos. Apesar de sabermos que o clã em si era o clã Shakya, né? A tribo, né, principal era Shakya. Outro nome dele é Shakyamuni, né? E a gente sabe que o termo Buda era um termo comumente adotado do ponto de vista histórico, né? Ele não é adotado do ponto de vista Theravada, mas ele é adotado do ponto de vista histórico, principalmente no Mahayana, né? Buda, né? E também o termo Shakyamuni. Por quê? Porque o primeiro unificador da Índia, Ashoka, ele quando se converteu ao budismo e criou um estado pacífico, né? Transformou pela primeira vez a Índia de um conglomerado de situações de tribos guerreiras ou de pequenos reinos guerreiros em um único império organizado pelos ideais éticos da não violência budista, né? Ele ao viajar, ele deixou vários pilares escritos, né? E muitos deles fazendo homenagem ao Buda Shakyamuni, né? Por que é o Buda Shakyamuni e não apenas ao Buda? Porque no budismo a gente entende que houveram vários Budas no passado e haverão vários Budas no futuro. E Shakyamuni é um sinônimo de Siddhartha, Muni sábio, Shakya, o clã, o sábio dos Shakyas, né? Mas como é que surge, né? Como é que Siddhartha se torna Shakyamuni, né? Como é que ele se torna o Buda? Então, em uma forma simples, ao longo da sua vida, ele havia sido preparado para se tornar não apenas um rei, um Raja, mas um Chakravartin, né? Um monarca universal, como se diria, né? Um monarca dos monarcas, maior ainda do que um Maharaja. Um Chakravartin é um monarca que domina tudo. Mas havia sido feita uma profecia, né, de que havia a possibilidade de que ele se tornasse uma pessoa que não, né, se tornaria um Chakravarti, mas alguém que traria conhecimento, né, e luz ao mundo. E o pai dele tentou evitar esse segundo destino, né? Mas ao termos a passagem conhecida de que ele saiu do palácio ou uma vez ou 4 vezes, né? E que eu acho mais fácil ter sido uma, porque a vida dele já era bem regrada. Em uma vez você consegue ver eventos, né, diversos. E ele viu o nascimento, uma pessoa passando pelo processo de nascimento, né? Outra pessoa doente, outra pessoa, né, idosa e outra pessoa morta, né? E isso gerou nele uma grande compaixão e um entendimento de que aquela vida que ele levava não levaria a lugar nenhum, e ele decidiu ser um renunciante. Então ele abandonou tudo. E é interessante entender que naquela época na Índia, ele não era uma pessoa única. Naquela mesma época na Índia, havia um grande movimento de quebra de paradigmas, né, com a ordem vigente, né, que era a ordem, a gente não pode chamar de hindu, porque o hinduísmo em si não existia naquela época, mas a ordem védica, né, ditada pelas tradições védicas, conforme prescrito, né, pelos Aryas. E essa tradição, né, ela estava sofrendo um processo de tumulto muito grande naquela época, e várias pessoas abandonaram, e daí se criou muito o caminho do Shramana, o caminho do renunciante, né? E o Buda foi mais o Siddhartha foi mais um desses renunciantes.
e você tinha uma série de movimentos, uma série de ensinamentos, uma série de ideias sendo testadas, né? Ele passou por alguma delas, por alguma dessas ideias, eventualmente junto com 4 amigos ou parceiros, ele chegou ao ponto de tentar disciplinas extremamente difíceis, que mortificavam, inclusive, a carne, se passava muito tempo sem comer, né? Suportava-se a dor para verificar que as sensações eram ilusórias. E em nenhum momento desses o Buda entendeu que nem a vida pregressa dele trazia sentido e nem esses caminhos em si, cada vez mais radicais, traziam sentidos. E daí ele surgiu, né, com a proposta de sentar-se e descobrir, né, qual era a fonte, a solução que ele sempre tinha buscado, a solução para eliminar, né, dukkha. E chegaremos lá em breve, né? E ele sentou embaixo da árvore Bodhi, né? E por conta disso ele alcançou o despertar, né? E por meio da realização dos 12 elos, né, interdependentes, 12 elos de relação interdependente, ele pôde ver como as pessoas se prendem ao samsara e como as pessoas podem se libertar do samsara. Tá? E aqui a gente vai entendendo que eu vou usando palavras em sânscrito, às vezes em tibetano, e dando as traduções que eu acho que se encaixam melhor na língua portuguesa, né? Samsara é existência cíclica, né? A tradução é essa, existência cíclica. O ciclo. O samsara pode ser utilizado para mundo, pode ser utilizado no aspecto existencial da nossa vida, e pode ser utilizado, inclusive, para os aspectos no qual a nossa mente ela se mantém continuamente presa, tá? E ele, né, ao entender como os 12 elos, né, de originação interdependente são construídos e como os 12 elos de originação interdependente são desfeitos, ele chegou às 4 nobres verdades. Quais são as 4 nobres verdades? Né? E foram essas 4 nobres verdades, né? Quando ele chegou a esse entendimento, ele chegou ao entendimento das 4 nobres verdades e se manteve em silêncio, né? Ele alcançou o despertar. E os seus parceiros, né, depois de tê-lo visto diferente, se aproximaram um a um deles, né? Ele proferiu o primeiro ensinamento, que foram as 4 nobres verdades, e eles tomaram refúgio no Buda. O primeiro tomou refúgio no Buda e no Dharma, que são, a gente chama que são os ensinamentos, mas que são os fenômenos tais quais descritos pelo Buda. O segundo tomou refúgio no Buda, no Dharma, e no primeiro seguidor, e aí foi o Sangha. A gente normalmente traduz como fala a Sangha, mas é o Sangha, né? A em sânscrito é masculino, daí Buda, Dharma, Sangha. Só que aqui eu não sei porque que a gente quando usa não traduz, a gente coloca o A, né, na frente. Mas na comunidade, né? Tomou refúgio no Buda, tomou refúgio nos ensinamentos e tomou refúgio na comunidade. De cada um deles, eles receberam as 4 nobres verdades. Quais são as 4 nobres verdades? A primeira, né, em sânscrito, é Dukkha Satya. Em tibetano, Dungel Gedempa. Tá? Dukkha Satya é a verdade, eu gosto, normalmente é traduzido como a verdade do sofrimento. Tá? E é a verdade que deve ser primeiro entendida ou aceita. Tá? Eu prefiro
utilizar o termo, e a gente vai entender o porquê. Se a gente falar um pouco do que é dukkha, a gente vai entender o que é dukkha, e entendendo o que é dukkha, a gente vai entender o que é o seu inverso, e dessa maneira a gente consegue entender ao que, mais ou menos, que o Buda, né, se referia. Dukkha, né, comumente traduzido como sofrimento, dor ou infelicidade, tá? Esse conceito é importante, mas ele se refere mais especificamente a duas coisas, né? Uma, a sensação de insatisfatoriedade, tá? Ou de inquietação, tá? Ou de inquietação. Mas esses, eu pessoalmente entendo, são fatores que são a manifestação, não são desconectos, mas são a manifestação de dukkha. Tá? Dukkha é insatisfação? Por quê? Porque dukkha ele é a sensação de que nada, né, nada está bem. Né? Por isso a gente tem a ideia de insatisfatoriedade ou de inquietação. Tá? Mas de onde é que vem a etimologia da palavra? Tá? A etimologia ela surge lá do sânscrito, lá atrás no sânscrito, né? Quando a gente analisa o prefixo tu, né? E a raiz ka, a gente vai entender du como sendo algo difícil, algo ruim, e ka como buraco, né? Como um local vazio, um buraco, um local vazio, mas não no sentido de vacuidade, não no sentido de shunyata, nada a ver, no sentido de uma ausência de alguma coisa que deveria estar lá, mas como um buraco, comumente utilizado para falar do buraco, por exemplo, um tipo de buraco. K simboliza o quê? O buraco aonde entra o eixo de uma roda. Tá? Então, se du é algo ruim, algo difícil, o inverso de du é su. Su, algo bom, né? Algo fácil, algo tranquilo. Né? Então, dukkha. O que é dukkha? O que é a etimologia da palavra aponta para? Dukkha. Dukkha significa que você está... O buraco aonde o eixo da roda se encaixa, ele não está na forma correta. Ele está defeituoso. Aquele buraco está defeituoso. Então, se você está se lembra, os árias, eles eram pastores de vaca. Os seus carros eram puxados principalmente por vacas ou bois, né? E a vida de muita coisa deles é relacionada ao gado bovino. E, portanto, por exemplo, um nome comum para a caça Brahman é Goswami. Swami é pastor, Go é vaca, pastor de vaca. Né? Então, a ideia, a vaca até hoje é sagrada no hinduísmo. Por quê? Porque era a fonte de vida para os ários. Então, dentro de um carro puxado pelas vacas, se a roda está defeituosa, por mais que a estrada seja plana, a viagem vai ser desconfortável. Se a viagem está sendo desconfortável, não importa o que você faça para resolver pequenos problemas que surgem, ainda assim a experiência não será prazerosa. Ou qualquer sensação de prazer, ela será curta, ela será efêmera. Por quê? Porque onde você se encontra, o trajeto pelo qual você segue, a forma pela qual você segue o trajeto, é uma forma que não é uma forma agradável, entendeu? Então, por isso é que dá essa ideia de insatisfatoriedade. Não importa o que você faça,
quando o estado de dukkha está presente aonde? Na nossa mente, né? Essa ideia, nenhuma sensação ela será contínua. A única forma é quando dukkha cessa, né? E sukha é experienciada, né? O inverso disso, né? Dukkha em tibetano é dungel e sukha em tibetano é dewa. Então, quando vocês lerem ou ouvirem a palavra dewa, sabe que a gente está falando disso. Então, se a gente traduzir como é normalmente traduzido dukkha como sofrimento, dewa é felicidade, né? Então, quando a gente fala, né, muitas vezes a gente vai ouvir felicidade temporária e felicidade definitiva, eu gosto de traduzir como prazer e felicidade. A diferença do prazer e da felicidade é que o prazer ele é efêmero, porque a nossa mente iguala o prazer às sensações físicas ou mentais oriundos da realização ou aquisição de entidades, de fenômenos que são considerados como sendo externos a nós. Não que sejam, entendeu? Mas que existe essa visão, existe esse entendimento, tá? Eu algumas vezes entendo como uma sensação de mal-estar e de bem-estar, ou de equilíbrio ou desequilíbrio, entendeu? Então, nós podemos entender a verdade dukkha satya, do Ngalgidempa, como a verdade do desequilíbrio, ou seja, nós vivemos em uma situação em que, por estarmos em um contínuo desequilíbrio, né, causado pelo que esse desequilíbrio, né, causado por não entendermos as coisas tais quais elas são, né? E aí vem a segunda verdade, dukkha samudaya satya, kunjum kidempa, a verdade da origem do sofrimento, tá? A verdade da origem do sofrimento que deve ser abandonada. O que deve ser abandonada? A origem do sofrimento, né? A partir daí, a gente tem o quê? A terceira nobre verdade, Nirodha Satya, Gopedempa, a verdade da cessação de cessar, de cortar, né? Na verdade não de cortar, mas de cessar, de extinguir, que deve ser realizada. E, por fim, Marga Satya, né? Langidempa, a verdade do caminho que deve ser implementado. Então, as 4 nobres verdades que o Buda deu são, de uma forma simples assim. Você tem um problema. Essa é a origem do seu problema. Mas esse problema, ele não é nem absoluto nem definitivo. Ele tem um fim, tá? E aqui está o caminho que leva à cessação dessa situação. Entendeu? Quer, digamos, você vive numa condição de sofrimento, você vive numa condição de desequilíbrio, né? E por conta disso você vive numa situação de insatisfação, sofrimento e assim por diante, segue. Eu só não gosto muito de usar a palavra sofrimento porque, apesar de um dos entendimentos de dukkha ser o próprio sofrimento em si, né? Quando a gente olha para a nossa vida, a gente não pensa, peraí, mas eu não estou sofrendo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que estamos viajando em um navio, né? Esse navio, ele nos oferece, basicamente, pelo valor que nós pagamos, tudo que nós desejamos. Quase tudo que nós desejamos, não tudo, né? Mas toda bebida, toda comida, piscina, áreas confortáveis dentro e fora do navio, não precisamos nem sair para nos divertir, podemos sair para nos divertir, tudo.
E aí, nesse momento em que a pessoa está lá, tomando um vinho branco, na piscina olhando o mar, ou uma cerveja, comendo um quitutinho, que tudo é trazido para você, ou você vai lá pegar e não se preocupa com nada. Aí alguém fala, lá vem o Sérgio dizer que o Buda disse que a verdade do sofrimento e você sofre. A pessoa vai olhar e falar assim, não, aonde que eu posso dizer que isso aqui é uma situação de sofrimento? Não, mas lá no fundo... Mas se a gente fala, olha, a gente vive uma situação de desequilíbrio e por mais que você coma e beba, você nunca vai se sentir plenamente satisfeito. Opa! Aí bateu. Aí, essa sensação de insatisfação, ela tem uma causa. Esse desequilíbrio, ela tem uma causa. Ele pode gerar, sim, um sofrimento, assim como ele gera um prazer temporário, ele pode gerar um sofrimento temporário. Quando a gente é afastado daquilo que a gente quer e nos entregam aquilo que a gente não quer, a gente pode sentir vários tipos de sofrimento mental por conta disso. Né? Mas, em suma, né, isso não é algo inerente à nossa realidade. Então, é algo que é assim, adventício. Então, pode cessar, pode se extinguir. E se você botar algumas ferramentas em prática, se você cultivar alguns estados mentais, se você abdicar e cortar de algumas atitudes e de alguns modos de percepção, né, tudo isso pode acabar naturalmente. Né? Então, essa, né, são as 4 9 verdades. Com base nessas 4 9 verdades, principalmente com base na verdade do caminho, né, que é, né, um sumário da verdade do caminho, a nobre senda óctupla, né, o nobre caminho óctuplo. Todos os ensinamentos podem ser vamos dizer assim, categorizados com base nos 8, na nobre senda óctupla, né, no nobre caminho óctuplo. E todos os ensinamentos que o Buda deu a partir daí, né, são ensinamentos relacionados ao caminho. Veja, em nenhum momento ele qualifica o que é a cessação, ele qualifica o que é o nirvana, ele qualifica o que é o despertar. Mas o caminho nos ajuda a desconstruir um modo errado, né, de nos apegarmos a uma realidade, né, criada e sustentada pela nossa própria mente, né, conforme o Buda percebeu, né, nos 12 elos de originação interdependente. Então, em um ponto bem simples, né, e de uma forma bem sucinta, nós podemos imaginar, né, entender que essa é a forma pela qual, né, nós podemos introduzir de forma básica o budismo. E o que é o budismo? O budismo é um termo que a gente deu, mas como é que os seguidores do Buda eram chamados? Lembra que eu falei que Siddhartha, o nome de Siddhartha era Gautama, que significa, né, aquele que segue Gautama, ou aquele aquele que é seguidor de Gautama. Então, na Índia, eles se chamavam Baudas. Buda, Bauda, como Gautama. São seguidores do Buda. Eles seguem o que? O Buda Dharma. Né? E o que significa a palavra Buda?
né? Buda é a forma, significa o desperto, algumas vezes é traduzida como o iluminado, né? Mas é o desperto. É a forma masculina da palavra Bud, que é acordar, né? Estar acordado, estar atento, né? Estar consciente, estar incrivelmente, às vezes ele é dito como estar consciente novamente, né? Mas muito comum é colocado como despertar. Em alguns casos específicos, ele é usado no sentido do desabrochar de uma flor, tá? Abrir, desabrochar, como faz uma flor, né? Ele não é um nome pessoal, é o título, né? Bud, acordar. É o título daqueles que atingiram Buddhi. Buddha vem de Bud, né? Buddha é aquele que atingiu Buddhi, que é o próprio despertar, tá? O próprio despertar. Então, Bodhi é o próprio despertar. Então, daí vem palavras como Bodhicitta, a mente do despertar. Bodhisattva, o ser, né, do despertar. Sattva não é um ser comum, é um ser nobre, é um ser supremo, né, é o ser nobre que busca o despertar. Para se tornar um Buddha, né, o desperto, né. Em certos aspectos, existe uma diferença entre Bodhi e Buddhi. Bodhi é despertar e Buddhi, né, é a faculdade, né, que é o outro lado do despertar, né? A gente pode dizer assim que é a mente que discerne a verdade da falsidade, né? Esse é o sentido de despertar. É a mente que discerne a verdade da falsidade, mas não é Bodhi, é o próprio despertar, né? Buddha é o que alcançou, é aquele que despertou. Existe também a raiz Buddhi, né? Como se fosse um BU de Bu e o Di, né? do mesmo de Bodhi, mas que aí já dá a ideia do que? Daquela mente que discerne o que é verdadeiro, o que é o correto, né? O que é o verdadeiro do que é o falso. Então, a gente pode dizer assim, o Buda é aquele que despertou. Aí a gente fala, despertou do quê? Do sono da ignorância. Mas o que é o sono da ignorância? O que é a ignorância? É a incapacidade, né, de discernir a verdade da falsidade. Outros termos comumente utilizados é Tathagata, né, de Tata, tal qual é, Gata, que foi, né, que vai, aquele, né, que seguiu para as coisas tais quais elas são. Ou Sugata, Su vocês já sabem o que é, felicidade, Gata, ir, aquele que foi para a felicidade, entendeu? Então, esse, em suma, né, se a gente consegue entender o que é o Buda, né, consegue entender o que ele realizou de uma forma sucinta e o que ele passou de uma forma sucinta, a gente consegue ter uma ideia do que é o budismo, tá? Do que é, na verdade, em vez de usarmos a palavra budismo, entendemos o que é a verdade do caminho, tá? Marga Satya Lamgidempa, tá? E, né, desse modo, nós podemos agora entrar no cerne do ensinamento que vamos utilizar. Nós vamos utilizar o que nós vamos, nós vamos ouvir esses dias. Nós vamos ouvir um texto chamado As 37 Práticas dos Filhos dos Vitoriosos, que é um texto, tá, de um modelo
de treinamento chamado, né, purificação mental. Comumente traduzido, vocês vão ver como treinamento da mente, tá? John ou Jan, principalmente John, ele pode ser entendido num modo relativamente novo, coloquial, como treinamento, mas a raiz da palavra, ela é utilizada para purificação, inclusive ainda hoje o termo purificação, ele é utilizado. Apesar de nós termos textos relacionados a esse método, e o texto principal, que podemos dizer, surgindo na Índia com essa temática, ser o Bodhisattva Charyavatara, engajando-se na conduta do ser desperto, né, do nobre ser que busca o despertar, muitas vezes traduzido como guerreiro desperto, ou guerreiro do despertar. Eu não gosto da palavra guerreiro, eu gosto do ser, né, do despertar. A gente entende que a terminologia em si, ela passa a ser muito utilizada por Atisha Dipankara e seus discípulos, quando Atisha é trazido da Índia, do monastério de Vikramashila, para apoiar na segunda disseminação do Dharma. A primeira se deu com o Guru Rinpoche, né, Shantrakshita. Mas a gente vai ouvir um pouco mais depois, tá? O termo Lojong, né, somente quando a gente vê a palavra Jung, Lo é mente, mas Lo é mais conectado com intelecto, tá? E Jong é a palavra purificação, tá? A gente, inclusive, tem textos, né, que aparecem, né, como, por exemplo, trabalhos do século XV, Lojong Lekbang, a coleção da purificação mental, tá? Que tem um título em sânscrito. Muitas vezes, né, os autores colocavam um título em sânscrito semelhante ao título em tibetano. Não é o caso de muitos textos. Por exemplo, as 37 práticas dos Bodhisattvas não aparece, em alguns outros textos de Lojong não aparece, mas esse em específico ele aparecia, né? E nele, incrivelmente, Lo, né, era traduzido como que, sempre aquela palavra que eu usei para vocês, Buddhi. Lo, apesar de ser comumente entendido como intelecto, ele foi traduzido para o sânscrito como Buddhi. Lembra que eu falei que era Buddhi? Era o aspecto mental que discernia a verdade da falsidade, né? E a palavra Jong era utilizada como, a tradução de Jong era utilizada o quê? Shodhana, que ainda em sânscrito é usada como purificação. Em yoga é muito conhecida uma prática de purificação dos chakras por meio da respiração. Você vai ter o nome Shodhana, tá? Shodhana vem de Shud, purificar, tá? Então, o Sérgio está falando aqui de muitos termos, muitas palavras, mas para a gente entender o que, da onde que o Sérgio aqui está tirando esse entendimento, tá? Então, aquele texto em si, né, a gente tem o quê? A ideia de Lojong, né, como o quê? Putishodhana, purificação da mente, né? Purificação da mente em si, né? Normalmente a gente vai entender, falar, peraí, mas mente não é chitta? Normalmente a tradução de, por exemplo, bodhicitta, sim, mas aí os tibetanos utilizados é sem, jamchupki sem, bodhicitta em tibetano é jamchupki sem, chitta sem, tá? Mas chitta é quase um sinônimo de buddhi, tá? Com algumas pequenas variâncias. Mas o que o autor está chamando a atenção?
é a purificação daquele aspecto da mente para que a mente que discerne o que é a verdade do que é a falsidade possa naturalmente desabrochar. Além de vários, além disso, no próprio Bodhisattva Charyavatara, o Bodhicharavatara, tá? Shantideva, no capítulo 5, verso 97, ele usa o composto Senjoma, Chitta Shodhana, para purificação mental. Tá? Ou seja, a palavra purificação, ela está dentro, ela existe dentro, né, do contexto indiano que precede a criação do gênero literário Lojong, né, mas que tinham textos dentro desse gênero, como Bodhisattva Charyavatara, como Carta a um Amigo, né, e assim por diante, que tratavam de Shodhana, que é traduzido naturalmente em tibetano como Jom. Né? Ou seja, a gente está falando do quê? Da purificação de duas coisas, purificação do nosso intelecto, né? Para que ele deixe de entender as coisas da forma correta, para experienciar as coisas da forma pela qual elas são, para que ele possa ter a capacidade de discernir naturalmente entre o que é verdadeiro e o que é falso. Os trabalhos, os textos colocados dentro dessa série, dentro desse tópico de ensinamento chamado Lojong, tá? Eles têm uma forma progressiva, tá? Como muitos outros gêneros de ensinamentos têm, né? Progressiva, com o mesmo caminho, com o mesmo objetivo. Por exemplo, podemos dizer de certa forma que o Lamrim Gelugpa é uma forma de Lojong, que o Ngondro Nyingma é uma forma de Lojong, é uma forma de purificação mental, mas o gênero dos textos que a gente vê, purificação da mente em 8 versos, purificação da mente em 7 pontos, as 37 práticas dos Bodhisattvas, né, que eu vou explicar por que eu traduzo como as 27 práticas dos filhos vitoriosos, e assim por diante, eles têm um modelo diferente. A gente utiliza a capacidade da mente, intelectual da mente, de análise para entendermos como podemos nos colocar mentalmente de forma a desfazer dos nossos bloqueios, tá? Tanto dos nossos obscurecimentos emocionais e cognitivos, tá? De modo a que possamos propiciar nossa mente a mais facilmente alcançar o despertar. Nós purificamos ela de todos os dois tipos de obscurecimentos, para que possamos seguir permitindo que ela naturalmente, né, desperte, naturalmente se desabroche, tá certo? Bom, então, por fim, qual é o tópico, qual é o texto, como é o nome do texto que a gente está trabalhando, né, que a gente vai começar a estudar de fato, né, na próxima segunda-feira, tá? Ele se chama em tibetano Gyaltse Laglen Sodoma. Né? Normalmente ele é traduzido como as 37, isso é fácil. Sodoma. Sodoma é uma abreviação de 37, tá? 37 seria Choksun Sodoma. Então, quando você vai ver o So, é porque vai ser o 37. Vai ter o 30 antes. Então, ele não precisa ser Gyaltse Laglen Choksun Sodoma. Ele já deixou o Sodoma, você já sabe que é 37 ali. Tá? Então, 37. Ok. Laglen.
Len significa tomar, tomar pela mão. É uma forma pela qual a gente traduz praticar. Tá? Existem outros termos em tibetano que são naturalmente traduzidos como praticar, né? Mas esse é o mais comum, esse é o que eu mais gosto de utilizar, laglen, né? Trazer pela mão, praticar. E gyalse, aí está a coisa interessante. Traduzir gyalse como bodhisattva está errado? Não, não está. Mas é a tradução ao pé da letra? Não, não é. Bodhisattva é, em tibetano, Jamchub Sempa. Pa, sattva. Tá? Bodhi, Jamchub. Tá? Só que a gente traduz Sempa, nesse caso, como esse Sem vem de Jamchub Kisem, Bodhicitta. É o mesmo Sem que eu falei anterior de Chitta. Jamchub, Bodhi. Bodhi, despertar. Chitta, tá? Bodhisattva. Pa vem de pau, herói, tá? Algumas vezes traduzido como guerreiro, mas é mais como um ser heróico, um ser nobre, tá? Então, Jamchub Sempa, tá? É o nobre indivíduo da mente do despertar. Por que os tibetanos colocaram Sem e não apenas Jamchub? Porque o Bodhisattva, ele é um indivíduo que ele gera Bodhicitta. Então, os tibetanos deixaram dentro de uma palavra só os dois conceitos para que a pessoa que fosse ouvir ou posteriormente ler entendesse que a gente está falando que é um tipo de ser heróico que cultiva a mente do despertar, tá? Então, se Jamchub Sempa é Bodhisattva, como é que o nome do texto é Gyalse Laglen e é traduzido Soduma e é traduzido como as 37 práticas dos Bodhisattvas? Bom, Gyalse em sânscrito é Jinaputra, tá? Filho, Putra, do vitorioso, Jina. Gyal é vitorioso. Tá? Então, são as 37 práticas dos filhos dos vitoriosos. Quem são os filhos dos vitoriosos? Os Bodhisattvas. É um sinônimo. É um sinônimo. Por quê? Porque o Buda também tem como nome, como título que eu falei, Tathagata, Sugata, Jina. Ele é vitorioso. Por que ele é vitorioso? Porque ele é vitorioso sobre os dois tipos de obscurecimento. Os obscurecimentos cognitivos e os obscurecimentos das emoções aflitivas. Outro termo dado ao Buda também, principalmente no Theravada, é Arhat, né? O destruidor de inimigo. Quem é o inimigo a que ele se refere? Mara, né? O senhor das ilusões, que não é um indivíduo real, no mesmo sentido que nas religiões judaicas cristãs a gente tem, de certo modo, um opositor, um antagonista, né, a Deus. Né? Não há um antagonista ao Buda, não há um antagonista, porque todos nós somos Budas, então não temos um antagonista real. Né? Nós temos apenas o nosso hábito, né, motivado pelas nossas ações karma, né, de continuamente propelir, impulsionar, né, nosso modo falso de perceber, ou errôneo de perceber e lidar com a realidade, tá? Simplesmente por não reconhecermos ela tal qual ela é. Então, o filho dos vitoriosos e o ser do despertar, o herói do despertar, tá? São os mesmos, são sinônimos, é o mesmo nome, é o mesmo indivíduo que se refere, nomes diferentes para o mesmo indivíduo.
É como se falássemos José e o filho de Joaquim. Aponta-se para a mesma pessoa. Quem é José? José é o filho de Joaquim. Então, a gente aponta para a mesma pessoa. Então, mas por que não é, então, traduzido como filho dos vitoriosos? Eu realmente não sei. Surge do inglês, segue, né, para o português. No português a gente entende, talvez, o porquê, porque está traduzindo diretamente do inglês, então a gente, né, faz essa tradução natural. Eu farei o possível, né? A gente vê muita gente traduzindo, e muitos tradutores famosos e tradutores que eu considero, né, de quem eu pude ouvir, com quem eu pude estudar, que eu tive a boa fortuna, né, de estar presente em momentos de tradução e poder absorver. Muitos optam por traduzir determinadas palavras do tibetano para o sânscrito, como Bodhisattva, Samsara, Buda, Dharma, Sangha, Karma, né? Nirvana e Bodhicitta, tanto que a gente vê em português a mente bodhicitta, que para mim não consigo ter nenhum sentido. Se a gente pode falar mente do despertar, porque a gente vai falar mente do despertar, que é basicamente isso que a gente está falando. E quando a gente fala bodhicitta, a gente está fazendo alusão ao que em português? A gente está trazendo qual entendimento, né? Então, por que aqui a gente então traduz como os filhos dos vitoriosos? Por que os bodhisattvas, né? Por que os heróis do despertar são chamados de filhos dos vitoriosos? Porque eu falei, os Budas são os vitoriosos sobre os dois tipos de obscurecimento. E os Bodhisattvas são os filhos deles. Existem, né, podemos dizer assim, dois tipos de filho. Né? Existe o filho do corpo. No caso de Shakyamuni, era Rahula, né? Filho do corpo. E existe o filho da mente, aquele que tem a mesma mente, que tem a mesma intenção do Buda. Esses são os Bodhisattvas. Por isso eles são os filhos dos vitoriosos. Porque como não há nenhuma diferenciação do ponto de vista de todos estarem na mesma família e todos desfrutarem das benesses da mesma família, os Bodhisattvas, né, eles são os filhos dos vitoriosos porque desfrutam das mesmas, vamos dizer assim, usar as palavras bênçãos, desfrutarão dos mesmos resultados, porque seguem exatamente o mesmo caminho, né, para o mesmo tipo de despertar. Os Arhats são os filhos, né, da intenção, da palavra do Buda, mas não são os filhos da mente do Buda. Por quê? Porque eles se apegam às palavras, ainda assim são filhos do Buda, né? Porque eles entendem a palavra, eles alcançam a cessação, mas eles não alcançam, dito assim, não alcançam o mesmo nível, da mesma forma, né, que um Bodhisattva alcança. Né? Mesmo Janchup, o mesmo Bodhi. Eles alcançam o Nirvana, mas não a paz, mas não alcançam o Bodhi, o despertar. Existe alguma diferença? Em termos práticos, podemos dizer que, de certa forma, dependendo de como você entender cada uma das duas, a diferença entre Nirvana e Bodhi, podemos dizer que, de certa forma, sim. Por outro lado, podemos também dizer que, dependendo do entendimento, que não. Né?
mas do ponto de vista de Bodhi, dos métodos utilizados no Mahayana e no Vajrayana, os resultados são muito mais rápidos, né? E discerníveis, entendeu? Mas ambos geram basicamente os mesmos resultados e de formas muito semelhantes. Então, Gyaltse Laglen, o título, As 37 Práticas dos Filhos dos Vitoriosos. É dito que quando a gente sabe, a gente ouve um título, né? A gente pergunta, então, você está falando do título, explicou o porquê das palavras, mas qual o significado de um título, né? Um dos meus campos falava, a pessoa quando ouve, tem 3 tipos de indivíduos, né? Quando ouvem o título, né? O indivíduo de uma capacidade mental superior, ele, ao ouvir o título, ele sabe exatamente do que o texto trata, do começo ao fim. Ele consegue realizar aquilo que é a essência do texto rapidamente, do começo ao fim, só por conta do título, porque ele sabe do que ele trata. O indivíduo de capacidade mental intermediária, ele tem uma noção de onde aquilo se enquadra. Vamos dizer assim, ele sabe o tópico, pelo menos. Ele sabe ao que aponta, ao que se refere. Ele não experiencia em si o que é, mas ele sabe ao que se refere, ele sabe ao que se trata, né? E o indivíduo mais simples, ele pelo menos consegue ir buscar o livro numa biblioteca, ou pedir um ensinamento sobre esse livro, né? Sobre esse texto, para saber do que se trata. E aqui a gente tem em 37 pontos colocados na forma de versos as práticas pela qual os filhos vitoriosos podem seguir passo a passo, de modo a que possam manifestar o seu estado de Bodhisattva, ou seja, seres como nós, seguindo esse caminho, podemos nos tornar filhos dos vitoriosos. E, eventualmente, né, nossa mente pode se tornar inseparável da mente dos vitoriosos. A partir desse caminho, a gente começa, né, a trilhar os 5 caminhos e, eventualmente, os 10 níveis. Tá? Essa é a ideia desse texto. É o texto, né, esse texto reflete a própria prática, né, de Gyaltse Tongme. Gyaltse Tongme, a gente vai ver na frente, foi um grande mestre. Ele não foi da linhagem Kadampa, ele foi, né, da linhagem Sakya, e ele deixou esse texto, né, como um guia da sua principal prática comum para quem quisesse, né, seguir as mesmas práticas que ele seguiu. Tá? Então, é aqui que a gente começa, na semana que vem, né, entrando na biografia tanto de Gyaltse Tongme, como na biografia do principal comentador, né, que a gente vai usar desse texto, que é o Chokidrakpa. Tá? Um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi falado hoje, ou alguma outra coisa que a gente possa, de uma forma ou de outra, elucidar? É só tirar do mudo e perguntar. Podem ficar à vontade.
Eu imagino que não, então vamos... não, imagino que não, então vamos... podemos parar aqui, ou tentar parar a gravação. E fazer a dedicação de mérito. Né? A gente sempre começa com orações para acumular o mérito, esse, como dizem, é um excelente começo. A gente tenta ouvir os ensinamentos, ou na verdade eu não gosto de usar a palavra ensinamento, mas assim, as palestras sobre esse tema, né, para que nos ajude a ter um entendimento maior para quando a gente realmente receber o ensinamento de alguém que tem a capacidade de nos ensinar, e que pode ser um guia real, um guru real, um lama real para a gente, para que a gente possa tirar um proveito maior, né? Nesse ponto, a gente já tem uma noção do que se trata, então não é uma perda a gente poder ouvir isso continuamente, né? Então, essa é a ideia por trás disso. A gente pode sempre se beneficiar de ouvir o Dharma de uma forma ou de outra. E meu conhecimento é pouco, mas o que eu posso dividindo com vocês, a gente vai fazendo ao longo do caminho. Tá? Então, a gente ouve, né, as palavras do Dharma, né, buscando não ter um referencial no sentido de termos uma distinção entre sujeito e objeto e ação, e temos uma finalização excelente, dedicando mérito para o benefício de todos os seres. Tá? Então eu vou parar aqui a gravação e vamos fazer a dedicação de mérito, né? Conforme eu sei que muitos ainda não têm, mas o livro de orações, página 27, mas de qualquer forma eu vou fazer em tibetano, e a gente sim vai eventualmente estar fazendo em português, né? Talvez de uma forma mais concisa, mas aqueles que puderem fazer a sua dedicação de mérito, por favor, que comecem fazendo.